em Mateus 25, aquela parábola das 10 virgens, sobre as quais eu já falei enormemente, especialmente focado no aspecto do Senhor que tarda. Como hoje de manhã eu falei sobre o Senhor que tarda, e falei dezenas de vezes, vocês têm os registros aí no portal caifá.net, tanto quanto aqui ou ali no meu canal no YouTube. Se você escrever Mateus 25 ou escrever sobre perseverança ou escrever sobre a demora de Jesus, a demora de Deus, você vai encontrar coisas minhas sobre isto aqui. Mas hoje a ênfase que eu quero dar não é esta, não é no tardar do noivo. Vocês, a maioria, conhece a parábola, mas eu acho bom relê-la, só para você prestar atenção dessa vez, tá legal? Presta atenção. Diz então: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram tolas, eram sem precaução, sem cuidado, sem visão. E 5 delas eram prudentes. As tolas, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, naquele tempo para ter luz tinha que ter uma lâmpada, e para a lâmpada fazer luz você tinha que ter azeite para poder acender o pavio e ter lâmpada. Então, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite de reserva, azeite a mais. Não levaram. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas para, no caso de a espera ser longa, elas terem o seu próprio azeite para suportarem a demora, não lhes faltar luz nas candeias, luz própria que elas queriam, sem depender de ninguém. Ora, tardando o noivo, foram tomadas todas elas as 10 de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito que dizia: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas 10 virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, as tolas disseram às sensatas: dai-nos do azeite de vocês, porque as nossas lâmpadas estão apagando, nós não trouxemos azeite o bastante. Mas as virgens prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e também a vocês. Vão pelos campos, andem por aí, pelas vilas, vão procurar aqueles que vendem, e encontrando, comprem vocês para vocês próprias. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam atentas, apercebidas, acordadas e com luz própria, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, aqui a gente precisa lembrar que se está falando no contexto do século I, e especialmente no caso de algo tão solene como se fosse um casamento de um rei, de um príncipe, de um noivo correspondente a um sheik dos dias atuais, dos mais poderosos. Esse é o ambiente. Não tem nada a ver com a gente o ambiente. Só a lição que fica. Que as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Aí as prudentes, as sensatas, responderam: não, porque senão vai faltar para nós e para vocês, vão vocês comprar. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam prontas, com lâmpadas acesas, luz própria, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens tolas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo
que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus está usando ilustrações, figuras, metáforas das mais fortes e hiperbólicas, porque mesmo nos dias dele, ninguém em Israel casava com pompa dessa natureza, de uma vez com 10 mulheres. Isso acontecia em situações absolutamente exóticas e extremas. E com certeza absoluta não em Israel do primeiro século. Nem mesmo em Roma era assim. Isso era algo que tinha que estar no conhecimento de alguém que tivesse viajado pelo mundo ou conversado com pessoas que tivessem feito viagens para a Índia, para regiões distantes daqueles dias, para culturas totalmente diferentes, especialmente naqueles dias a cultura indiana praticava muito isso, mas não em Israel. O fato é que é uma hipérbole para Jesus falar da volta dele. E ele diz: olha, vocês todos são a minha noiva. É um casamento. Então, quando eu voltar, vocês todos têm que ser encontrados vigilantes. Gente que não confia na luz dos outros, mas gente que tem luz própria. Gente que não depende da luz dos outros, mas gente que tem luz em si mesma. Gente que não aposta, que não entra na loteria da possibilidade de que, em me faltando alguma coisa, outros me socorram. Não. Ele está ensinando que você está indo para algo que não importa quantos venham ou vão com você, somente você vai poder responder por você mesmo. Não adianta levar a luz só para uma parte do trajeto e apostar na sorte. Você tem que ter luz para além da sorte. Você tem que ter luz para além da ajuda. Você tem que ter luz para além dos outros. Você tem que ter luz apesar dos outros. Você tem que ter luz em você, para você. E conquanto a ênfase dessa parábola seja na demora do noivo, é por isso que todas dormem e perdem essa chama de esperança. No entanto, o que Jesus diz é que existem algumas pessoas que não dependem apenas das outras ou da boa vontade de ninguém, e nem tampouco da sorte. É gente que guardou tudo quanto na mente e no coração se pode guardar. Porque esse azeite não se carrega do lado de fora. Isso aqui é uma imagem daquilo que só se carrega no alforje da alma. É algo que só cabe no nosso ser, no profundo de cada um de nós. Aqui, azeite, luz, Espírito Santo. Essa unção tem que estar em mim, tem que estar abundantemente em mim. Eu estou falando de esperança, fogo, luz, chama, esperança, fé, amor, essas coisas que produzem luz. No espírito, luz só é produzida por coisas assim, por decisões assim, por esse tipo de consciência. No mundo espiritual, por exemplo, o ódio não acende nada.
no mundo espiritual, segundo Jesus, segundo o reino de Deus, segundo o reino dos céus. O ódio não acende nada. Aqui no mundo dos homens ele acende tudo e todas as guerras. Mas, diferentemente, no coração, no reino de Deus na gente, o ódio só produz treva, escuridão, não gera luz nenhuma. Ele é treva. E tudo aquilo que dele decorre, ou tudo daquele que está afiliado a ele. A inveja muitas vezes precede o ódio. Os sentimentos de competição, de soberba, de comparação, muitas vezes também antecedem aquilo que depois se tornará ódio. De modo que existem coisas que nunca vão gerar luz na gente. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Você pode dizer, eu vou esperar Jesus com meu coração tomado de orgulho, inveja, soberba, vaidade, competição e raiva, antipatia. Meu querido, minha querida, você só está acendendo escuridão, não luz. Luz é acesa por amor. É o amor. E para eu amar a Deus enquanto eu espero Jesus voltar, Jesus disse que é para eu amar meu próximo, para eu cuidar dele, para não tratá-lo mal, como eu falei hoje de manhã e em muitas outras ocasiões. Jesus mandou que eu amasse amando o meu irmão. É amando o próximo que a luz de Deus, que a luz de Jesus acende em mim. É tendo esperança. Esperança não no que o homem pode fazer pelo homem, mas esperança no fato de que não importa o quão ruim tudo esteja ou venha a ficar, a nossa esperança está nos céus. Nós não findamos as nossas esperanças na terrestrialidade dessa existência, no horizonte tolo, curto e rápido desta existência. Nós temos esperanças superiores, eternas. Essas sim se mantêm vivas em nós, prontas para acenderem a qualquer respirada, mesmo que a gente atravesse a noite e o sono. É algo que não morre nunca. Esperança, fé, esperança, amor. Essa fé que sabe que Ele é fiel e que, mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Essa fé que não retrocede, que não se entrega a nenhuma forma de dissuasão, é essa fé que anda para frente, que não desiste e que, quando escorrega, se levanta porque crê num amor absoluto e jamais relativizável, o amor incondicional e incompreensível de Deus por nós. Essa fé que tira você do monturo e faz você andar até que você se assente com os príncipes do povo. Essa fé, essa esperança, segundo eu descrevi há pouco, e esse amor que se manifesta como amor àquele que eu vejo e não àquele que eu não vejo. Aquele que eu não vejo me mandou amar a quem eu vejo, como se fosse a Ele. Então, isso
é que mantém a minha chama acesa. Esses são os azeites inapagáveis, que mesmo que eu canse na espera, enquanto o Senhor não vem, eu nunca estarei sem luz própria, se amor, fé, esperança estiverem acesos dentro de mim sempre, forem significados absolutos e que reinem soberanos no meu ser. Aí eu sempre saberei o caminho. Eu estarei sempre pronto para dar a boa resposta. Eu estarei sempre em condições de pular e dizer: eis-me aqui, para qualquer que seja a situação ou circunstância da vida. Tenha luz em você mesmo, em você mesma. Não dependa da luz dos outros. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, significando dizer que cada um de nós é luz. Quando cada um de nós carrega a luz. Você não é luz só porque você é cristão, ou porque você diz que frequenta uma igreja, ou porque você dá dízimos, ou porque você canta em alguma banda, ou qualquer coisa assim. Não. Você só é luz, meu querido, se você estiver cheio de fé, dessa fé que santifica a gente e é fiel. Se você estiver cheio de esperança, e não é apenas uma perspectiva de quem sabe as coisas melhorem, não, é esperança mesmo, naquelas coisas que estão para além do que se vê, porque aquilo que se vê como se espera. Portanto, a gente tem uma esperança que está para além do imediato, e é movido e sustentado pelo poder do amor. Isso é fogo, isso é chama, que prepara a gente para qualquer chegada do noivo, para qualquer subteza, ou para qualquer morte. Ou para qualquer morte, porque assim como um dia o noivo eterno virá subitamente, na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, também, na hora em que não cuidais, pode ser que você simplesmente vá. E a gente vê isso o dia inteiro, todo dia, toda hora. Meu apelo hoje aqui a você, para que você seja daqueles que carregam luz em si mesmos e não dependem da dos outros, de que alguém creia por você, tenha esperança por você ou ame por você. Isso aí é você que tem que deixar crescer e praticar. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. A esperança é o encher do Espírito Santo em nós, quando a gente aprende a atravessar a tribulação com perseverança, que ganha experiência, produz esperança. E a esperança, essa esperança não confunde, não titubeia, ela está pronta todo dia, toda hora, o tempo todo. E esse amor que ama a Deus no próximo é exercitado o tempo todo, todo dia, porque se o meu amor a Deus é manifesto pelo meu amor ao próximo, mesmo nessa pandemia de quarentena, eu tenho próximos, bem próximos, onde às vezes fica mais difícil manifestar amor, manifestando amor a eles. Eu tenho, se eu não estiver numa solitária assim mesmo, eu vou dizer muito obrigado para a mão que me estendeu o prato na escuridão da cela. Porque amor a gente exercita na direção do próximo e não das nuvens do céu. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra entre em todo mundo aqui. Em todo mundo, e entre agora, e entre de uma maneira incompreensível, forte e estranha. É o que eu te peço agora. Amém.